Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de crise de identidade e por que isso acontece. Eu estava aqui pesquisando e lendo e fazendo algumas observações, algumas análises, né? Sempre refletindo em relação à questão do comportamento humano em si. E o que eu percebi é que existe uma sociedade, a nossa sociedade, ela é toda montada com base em padrões, certo? Isso não é nenhuma novidade. E esses padrões, né, que fazem com que a gente tente se encaixar de alguma forma em algum grupo. Então, esse é um comportamento que a gente tem enquanto seres humanos. O que acontece é que muitas vezes a gente é levado a ter determinadas atitudes e fazer determinadas escolhas com base nesses padrões, que muitas vezes não são os padrões que a gente deveria escolher para nós mesmos, e aí gera uma certa infelicidade. A ideia é a gente conseguir se desprender desses padrões, né? A gente conseguir observar primeiro que existem esses padrões, observar que existe uma sociedade montada nos modelos perfeitos, né? Nos modelos que vão trazer felicidade, que vão trazer sucesso, que vão trazer dinheiro, enfim, todas as promessas que a gente já está cansado de ver, né? E agora muito mais com a internet. Então a gente tem aí inúmeras promessas, em todo canto a gente vê pessoas falando faça isso que você vai ser feliz, ou faça aquilo que você vai conseguir dinheiro, faça isso que você vai ter sucesso. E na verdade o que acontece é que a gente sai desesperado querendo fazer todas as coisas e a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos para saber o que de fato faz sentido para a gente. E aí a gente se deixa levar por esses padrões, a gente se deixa levar pelo pensamento, né, da maioria ou às vezes de determinados grupos que não sejam a maioria, e aí a gente vai tentando se encaixar. A gente deixa de fazer aquilo que pra gente faria bem, certo? E muitas vezes isso está no contexto profissional, né, até que eu vou trazer aqui, mas também pode ser no contexto pessoal, né, da vida prática ali da família, das nossas relações. Hoje eu quero especificamente falar sobre a questão profissional, de como que as nossas escolhas profissionais elas são direcionadas por esses padrões, né, por essa sociedade. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o que acontece é que muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando em determinadas profissões, porque aquela profissão de repente traz uma certa estabilidade, mas não é o que deixa aquela pessoa feliz. Então ela passa a vida inteira fazendo isso e depois no final das contas ela pensa, né, nossa, perdi tanto tempo para desempenhar um papel, né, como se fosse um verdadeiro teatro. E é isso que a gente realmente faz, né? A gente tenta montar a nossa personalidade ao longo da vida e aí a gente vai seguindo determinados papéis, cada hora a gente tem uma crença e isso não é saudável, porque a gente sempre vai estar atrás de alguma coisa e nunca de fato vai estar vivendo. É, então é fundamental a gente observar, né, que a sociedade como um todo ela está baseada em diversos padrões e existe muita questão da competição e da comparação, né? E é muito importante que a gente esteja atento a isso, a gente observe se a gente mesmo não está fazendo isso, né? E em que medida a gente está fazendo isso. É muito importante a gente observar. Outra coisa que é fundamental a gente pensar é sobre a questão, né, de quem nós somos de fato, né? E aí a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa olhar para dentro. Para a gente saber quem a gente é, a gente não vai, a gente não deve, né, estar ligado a esses padrões, mas sim ao que de fato nos faz bem. Então a gente precisa olhar para dentro, se autoconhecer, saber quem nós somos, que virtudes nós temos, o que a gente pode contribuir, o que a gente está de fato fazendo aqui, certo? Não ter um comportamento de massa, né? Não ter um comportamento que pense, eu tenho que só trabalhar, me reproduzir, enfim, ter uma vida confortável. Eu acho que não é esse o sentido da vida, certo? Se fosse, a gente não teria a inteligência que a gente tem enquanto seres humanos. Os demais animais não têm inteligência, a gente tem. Então, assim, é algo que a gente precisa refletir. O que de diferente a gente está aqui para fazer? Né? Será que é para competir? Será que é para viver aí buscando somente a sobrevivência? Acho que não é esse o ponto. É, Outra coisa que eu gostaria de falar é que é necessário a gente ter a independência, a nossa autonomia,
é necessário a gente ser autêntico no que a gente é, no que a gente faz, né? A gente fazer aquilo que realmente está dentro da gente, que a gente acredita de fato, não simplesmente seguir esses padrões especificados. E aí é muito importante a gente falar que para a gente conseguir conviver em harmonia na sociedade, se a gente conseguisse de fato fazer isso, né, olhar para dentro de nós, nos conhecermos, sermos pessoas melhores com base nisso, né, olhar para aquilo que são os nossos valores, as nossas virtudes, a gente de fato faria uma sociedade melhor. Então a gente precisa investigar, né, dentro da gente, né, quais são as nossas virtudes, quais são esses valores, quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, olhar para aquilo que a gente sabe fazer bem e por que não fazer, né? Será que a gente ainda está muito apegado a esses padrões? Então a gente precisa pensar. A gente não pode ter medo de errar, porque o princípio básico do ser humano, né, a gente está sujeito a erro, não tem como. Então a gente não pode ter esse medo de errar. E muitas vezes o medo de errar é que faz a gente travar, porque aí a gente não quer fazer ou a gente tem tanto medo que a gente se prende naquilo. E isso em relação à questão das profissões também a gente pode observar muito, né? Muitas pessoas às vezes têm medo de fazer de repente uma escolha que não é socialmente aceita, tipo, aquela profissão não vai dar tanto resultado ou tanto lucro, e aí eu não quero fazer aquilo por conta disso, mas realmente eu gosto daquilo. Então, assim, onde está a minha liberdade de escolha em relação àquilo que de fato eu quero, né? Fora isso, também a questão que eu falei de estabilidade, né? Será que eu estou só preocupado com a questão de sobrevivência? Mas o que é de fato essa sobrevivência? Né? Eu vou estar sobrevivendo, suprindo as minhas necessidades físicas, mas e a minha necessidade espiritual? E a minha necessidade da alma? E a minha necessidade de ser quem realmente eu vim aqui para ser? Então, tem muito essa questão, né, da gente conseguir satisfazer não só as necessidades do ego, que é aquele que vive, aquele que representa aqui, mas também as necessidades da alma, né, para que a gente consiga ser seres humanos melhores, seres humanos mais felizes, seres humanos mais completos. Porque se a gente ficar fazendo só o que é da matéria, do ego, da personalidade, a gente vai viver um vazio existencial. Em algum momento da nossa vida, a gente vai viver esse vazio e não vai conseguir encontrar sentido nas coisas, porque de fato a gente está colocando sentido nas coisas que são passageiras, que são transitórias e que não vão fazer realmente sentido, certo? Por isso a gente precisa observar essas necessidades da nossa alma. E enquanto eu estava refletindo aqui sobre essas questões de identidade, dessas crises de identidade, dessa autenticidade, né? Todas essas reflexões, eu me veio assim como um sussurro o poema, a poesia, enfim, do Fernando Pessoa, em que ele fala assim, vou ler aqui. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. E aí eu até repostei essa poesia do Fernando Pessoa na minha página do Face, mas assim, o que me chamou muito a atenção é a questão assim do pessimismo em relação à humanidade como um todo. E eu acredito que muita gente muitas vezes se encontra nessa questão, né, nessa poesia do Fernando Pessoa. Muitas vezes eu já passei por isso também. Às vezes a gente se pega nesse sentimento, né, de pessimismo em relação a tudo, mas aí a gente tem que refletir sobre essas questões que eu estou colocando aqui, né? O que de fato eu estou fazendo aqui? Será que eu estou exercendo um papel? Será que eu estou fazendo aquilo que a sociedade, como está montada, quer que eu faça? Então essa é a reflexão, né? O Fernando Pessoa, ele vai falar dessa questão dessa impotência que a gente tem em relação a essa realidade que nos é imposta. Mas será que de fato a gente é impotente? É essa questão que fica. Ele fala também na poesia sobre a questão de uma máscara, né? E essa máscara é a personalidade que foi montada para desenvolver um papel, para desempenhar um papel no teatro, como se a vida fosse esse teatro e como se a gente estivesse usando essas personalidades para que a gente pudesse viver aí. Então ele fala, né, que ele teve que tirar essa máscara e que as coisas não fazem sentido e que, enfim, uma hora tudo vai ser destruído. E isso é muito interessante a gente observar essa análise porque fala realmente dessa questão de você perder a identidade.
Quando a gente se identifica com essas identidades que a gente tem no mundo, quando a gente está tão identificado, a gente de fato vai sentir isso, a gente vai sentir esse vazio, porque uma hora tudo deixa de fazer sentido. Então, a ideia é a gente não se identificar com essas identidades, mas sim a gente saber que a gente está aqui para desenvolver e desempenhar, sim, o nosso dia a dia, para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir, mas principalmente para a gente poder viver, para a gente poder sentir, para a gente poder em cada momento estar ali presente, né, observando as belezas, as coisas da vida. Acredito que é esse o sentido da existência e não simplesmente a gente querer desempenhar papéis e não simplesmente a gente querer achar que a gente está preso a essas personalidades, né, a essas máscaras e simplesmente num teatro. Outra coisa que ele fala interessante é que talvez ele fosse feliz se ele casasse com a filha da lavadeira, o que quer dizer que muitas vezes a felicidade está na simplicidade. E por que não, né? Será que ele realmente não tem razão? E no final do poema ele vai falar do Esteves, né? O Esteves sem metafísica, o homem que entra na tabacaria. E assim, é muito inteligente isso, né? A gente observar e falar assim, caramba, né? Olha a reflexão que ele está fazendo. O Esteves sem metafísica é o arquétipo do homem comum, é aquele que não questiona nada, que simplesmente vive, enfim, e por aí vai. E aí ele fala, né, dessa nossa necessidade de, ele reflete sobre essa questão, né, dessa necessidade da metafísica em si, de você observar. Ele tá ali como um observador disso, ele tá vendo uma pessoa comum vivendo a vida e ele questiona. Então, aquele que é o Esteve sem a metafísica talvez seja mais feliz do que ele que questiona. Então, isso é muito interessante a gente também refletir que muitas vezes a gente observar a realidade de fato faz com que a gente tenha mais responsabilidade e faz com que a gente enxergue as coisas de uma maneira diferente. A gente só tem que tomar muito cuidado com essa questão do pessimismo, que é aqui o que fala muito nessa poesia, com esse pessimismo em relação à humanidade em si, porque a gente, de fato, a gente foi criado, na verdade, não para essa competição, não para esse desempenho de personalidades, de identificação com a identidade que a gente está desempenhando, mas sim para a gente viver, para a gente sentir, para a gente fazer cada coisa durante cada dia e fazer aquilo que realmente, de fato, faz bem para nossa alma. Essa é a ideia.